gente te chamou para conversar um pouco sobre o carnaval e alguns elementos que tem dentro dele, que a gente já está cansado de ver, seja músicas, seja fantasias, performances, que acabam reproduzindo alguns tipos de preconceito. É um tema, assim, que algumas pessoas consideram um pouco delicado, que dessa cultura do politicamente correto ou do mimimi, que antes tudo podia e hoje você não pode ser racista em paz, que vem sempre alguém para reclamar. É que antes a gente era muito silenciado, a gente não tinha voz ativa, a gente não tinha o empoderamento, a gente não se sentia assim empoderado o suficiente com voz para reclamar sobre alguma coisa que era tão típica. Quando você fala a gente, você está falando quem? Eu não estou falando só do movimento negro, estou falando as minorias em representatividade, né? Porque quando a gente fala minoria, o pessoal pensa em quantidade, mas é minoria em representatividade. Elas não tinham voz ativa, nunca tiveram. E aí, com o advento da internet, das redes sociais, mostrou que não é assim que funciona, que não é assim que tem que funcionar, que a gente tem voz e que a gente não vai mais calar. Que tipo de práticas são essas? Bom, quanto ao carnaval, a gente vê muito as músicas, né? As fantasias, principalmente. E uma desculpa que as pessoas têm, assim, na cabeça de que é carnaval, pode tudo. A gente vê que essas práticas não são novas, né? E aí, as nossas marchinhas de carnavais atuais não são muito diferentes, né? São meio que um reflexo de tudo que foi ensinado sobre carnaval aqui. Você acredita que, por exemplo, naquela época em que se começavam a ter essas músicas e se começava a criar, não, carnaval é o período em que está liberada a sátira, está liberado o humor e etc. Se problematiza sobre isso hoje, significa que a gente está querendo tirar o humor do carnaval? Não, gente, eu acho assim, se você se sente confortável com isso, é porque você considera de alguma maneira superior. Então, se você acha a condição de uma pessoa que é minoria engraçada, é você questionar se aquele seu humor, de onde ele vem, por que você acha aquilo engraçado. Tem as fantasias de blackface que a gente achava que não iriam voltar, mas ainda estão surgindo. É cultura, eu escutei muito isso, assim. Fantasia de nega maluca é cultura no Brasil. A gente tem que pensar de onde veio a nossa cultura. A nossa cultura, ela foi montada em cima de racismo, praticamente. Então, não significa que algo é alguma coisa clássica do Brasil, que é cultura, que ela está certa. Então, não é o bloco do mimimi, né? Não é o politicamente correto. Digamos que é o socialmente correto. Socialmente empático, alguma coisa assim. Porque é você se colocar no lugar dessas classes, né? E entender o porquê você acha aquilo engraçado ou se aquilo vale a pena ainda ser reproduzido mesmo depois de tantos anos. E houve um episódio contigo, né? De que você foi até acusada de racismo reverso. É isso? Então, isso mesmo. Eu vi uma paródia na internet de uma moça negra que tinha feito uma paródia com a fantasia de nega maluca. E aí a fantasia dela era de branca maluca. Ela ia muito além da aparência física. Não a questão da cor da fantasia, mas ao que a personagem em si reproduzia. Então, eu botei a blusinha da CBF, né? Fui com panela, botei uma base mais clara no rosto e aí eu fiz essa personagem. Enquanto a nega maluca, ele está objetificando um estereótipo de uma mulher negra, a fantasia que eu fiz era uma crítica a uma situação social, que era muito mais complexa. E aí foi entendido por várias pessoas. Muita gente foi parada por várias pessoas na rua e tiraram foto e adoraram a fantasia. E aí eu postei a foto e muita gente curtiu, comentou e tal. E no outro dia a foto tinha sido removida pelo Instagram. Quando a foto é removida, não aparece qual foi o argumento que usaram para a foto. Mas eu acho que botaram lá que
quando vai fazer a denúncia, que era racismo, né? Que tem a opçãozinha Não lá. recebe, não, um aviso de que foi denunciado pelo... Você recebe um aviso que foi denunciado, que ela foi removida porque poderia infringir as diretrizes da rede social. Mas aí eu até fui olhar o cantor daqui da cidade, que tinha feito blackface, né? Esse vestido de mulher negra. Fui olhar a foto dele, tinha pra lá de 20 mil curtidas. As pessoas que estavam informando a ele que eram blackface no comentário estavam sendo bloqueadas. E aí eu fiz o teste de denunciar a foto dele. E aí eu recebi o aviso do Instagram. Agradecemos a sua denúncia, mas analisamos a foto e ela não fere as diretrizes do Instagram. Por que você se sentiu tão incomodado com um caso, mas não se sentiu incomodado com vários casos que acontecem todos os anos? Então, a balança fica um pouco assim, diferente. Provou que a balança é diferente. E aí eu lembro de uma frase que eu sempre falo, que é: para o privilegiado, igualdade soa como opressão. E o que é esse mito aí do racismo reverso? Eu acho que é preciso que a gente entenda o que é, por que é um mito. Porque muita gente fala e reproduz muito nas redes sociais, principalmente quando alguém critica nega maluca. Então, o racismo ele é uma coisa muito maior do que chegarem para mim e me chamarem de neguinha. O racismo ele é estrutural, sabe? Ele é fundamentalizado, assim. Ele está inserido na sociedade da raiz. Eu ser diretamente agredida, assim, alguém me xingar diretamente, mas não é só isso o racismo, né? O racismo é eu, assim, mesmo toda arrumada, aqui, chegar numa loja e ainda ser seguida pelo segurança. O racismo é eu numa entrevista de emprego com uma qualificação muito melhor, não ser escolhida por ser negra. No dia que brancos forem excluídos de instalações de emprego, seguidos por policiais, mortos por policiais na rua por estar andando com saco de pipoca e confundirem com drogas, aí talvez a gente chegue num nível de racismo que tenha virado jogo, um racismo reverso. Ainda tem um outro quesito que é um pouco mais profundo, que é o da dívida histórica. É como se a gente estivesse cobrando o que foi tirado da gente durante séculos. Isso é um conceito um pouco mais profundo. Quem tiver o interesse de pesquisar sobre dívida histórica, fica aí o convite. Tem bastante material na internet. Mas é importante se falar sobre o racismo estrutural, porque a gente vê essas manifestações pontuais no carnaval. Estão reclamando por conta de uma situação específica, mas não é uma situação específica. É uma situação que não só é expressão, como também acaba reproduzindo. Então, primeiro que para você uma situação pontual, para a gente ela é repetitiva. Acusar as pessoas que reivindicam isso de falta de paciência é muito injusto. Porque a gente está aqui, ó. Eu tenho 24 anos e eu estou há 24 anos vendo isso o tempo inteiro. Então não tem como a gente chegar nesse ponto e não estar cansada. A gente pedir com jeitinho. Não dá, gente. Uma hora a gente cansa. Então o que é pontual para você, acontecer uma vez, a gente acontece o tempo inteiro.